Galera, quem tá falando é o Wesley. Sabe, a gente vai estar com uma nova forma de canal, com um jeito diferente. Hoje eu vou estar trazendo ministrações ao coração de vocês, onde a gente vai estar trazendo algumas palavras, alguns direcionamentos, alguma coisa pro seu coração. Sabe, a gente mudou esse estilo porque eu fui transformado por um homem chamado Jesus de Nazaré. Assim como ele transformou minha vida, ele também tem algo para sua vida. Ele também anseia em te transformar. Ele também anseia em te conhecer. Fica comigo que eu vou deixar uma palavra especial ao seu coração nessa noite, para que você seja abençoado. Em nome de Jesus. Sabe, Deus sempre demonstrou um cuidado com os seres humanos como se ele fosse um pai. Sabe, e eu queria deixar uma mensagem para você aqui que se encontra no livro de Jonas, onde Deus demonstra um pouco da paternidade dele e do cuidado que ele tem. E ele demonstra isso, a gente pode observar isso quando ele faz com a vida de Jonas. Eu queria que você que tem sua Bíblia, que você pudesse abrir comigo. Eu tenho ela aqui para estar nos acompanhando nessa leitura e nesse momento, que eu creio que você vai ser tocado e a palavra vai falar profundamente ao seu coração. Vamos lá. Em Jonas, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente, com isso enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ele estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem razão. Você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra, esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir nem a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta cidade? Sabe o que eu queria que eu e você estivéssemos analisando esse texto? E queria que você frisasse muito bem isso. Sabe, lá estava Jonas tentando se cobrir do sol e Deus faz nascer uma planta que cobre Jonas. Logo em seguida Jonas se alegrou. E Jonas estava muito furioso naquele momento, porque Deus tinha se arrependido de destruir a terra de Nínive, porque Deus não iria mais fazer aquilo, porque o povo tinha se arrependido. Então Deus vai, cobre Jonas com a planta. E a palavra de Deus diz que no outro dia Deus manda uma lagarta e ela seca a planta. Quando ela morde a planta seca. Ela come o talo da planta e essa planta secou-se. E Jonas ficou muito mais enfurecido ali. Eu imagino ter passado na cabeça de Jonas: Deus, por que o Senhor fez crescer uma planta e depois o Senhor permitiu que ela secasse no outro dia? Mas sabe, Jonas ali não entendia que o Senhor tinha um propósito para ele. E por que eu falei de cuidado? Cara, imagina você tá numa situação onde você tá tentando se virar ali, tentando fazer do seu jeito, e sobrenaturalmente começa a surgir algumas coisas do nada. A palavra de Deus diz que Deus fez nascer uma planta ali para cobrir Jonas, ou seja, foi algo sobrenatural. E Deus age sobrenaturalmente na nossa vida. Basta a gente crer, basta a gente viver o sobrenatural de Deus, sabe? Mas eu imagino na cabeça de Jonas, voltando um pouco naquilo lá que tinha falado. Jonas ali naquela situação, vamos viajar um pouco. Imaginar um pouco na cabeça de Jonas ali. Meu Deus, como é que o Senhor faz crescer uma planta e logo depois a planta morre? Deus, e aí? Mas só que Jonas não sabia o propósito daquilo. E logo depois, um pouco adiante, o Senhor Deus, ele, logo mencionei, você não fez essa planta
crescer e nem mesmo a podou. Mas mesmo assim você teve pena dela. Logo o Senhor Deus menciona a cidade de Nínive. Jonas não sabia, mas só que com, com o Senhor fazendo aquela planta crescer e permitindo que ela caísse, ele tinha um propósito de mostrar para Jonas, de mudar o foco de Jonas para que ele olhasse para a terra de Nínive e visse o que o Senhor estava fazendo, para que ele pudesse entender, ou ao menos pudesse compreender um pouco mais do que Deus tinha para fazer, do que Deus é, de como Deus é misericordioso, de como Deus é compassivo, paciente comigo e com você. Ele tem paciência para que eu e você se arrependa, para que eu e você se entregue a Ele. O que Ele espera de mim e de você é uma entrega, é que a gente entenda os planos dele e que a gente se mova junto com o coração dele, para que nós estejamos alinhados e recebamos o melhor de Deus pra gente. E o melhor de Deus que eu e você pode receber nessa noite é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por você, que deu a vida por você e que quer que você se renda a Ele. A palavra de Deus diz lá em Romanos 10:9, se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Cristo Jesus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Esse é o plano de salvação do Senhor. Deus deu o seu Filho para que eu e você pudéssemos ser salvos. Sem Jesus, a gente não poderia ter acesso a Deus direto, mas com Jesus a gente tem acesso. E a palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, versículo 12, contudo aos que receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, ao que receberam Cristo como nosso Salvador. Quando a gente confessa com a nossa boca, crê com o nosso coração que Cristo Jesus é o Filho de Deus, a gente declara isso publicamente, a gente recebe o direito de filho. A gente se torna filho de Deus. Talvez você nunca tenha tomado essa decisão hoje, mas através desse vídeo, que tenha falado ao seu coração, talvez você tenha até provado, você esteja até provando um pouco da provisão de Deus na sua vida. Você não tenha entendido, mas talvez Ele queira te mostrar o alvo, que é Cristo. Talvez você tenha feito de tudo, mas não tenha se entregado a Jesus. Esse é o principal alvo. Essa é a sua principal meta. A partir de hoje a gente vai ter vídeo desse formato. E para mais, mas a gente vai falar muito sobre isso. Espero que vocês gostem. Que esse vídeo fale ao seu coração. Você seja tocado e transformado por essa palavra. Em nome de Jesus.